Boa noite a todos os irmãos e a todas as irmãs Bonsoir à tous les frères et à toutes les sœurs que estão conectados conosco, qui sont connectés avec nous, acompanhando essa emissão aqui, en train de suivre cette émission ici, que nós estamos a tentar de transmitir que nous sommes en train de transmettre pela internet par l'Internet por causa das condições atuais. à cause des conditions actuelles. Para não perdermos tempo, Pour ne pas perdre le temps, vamos se colocar em pé nous allons nous tenir debout para orarmos pour prier e depois entremos na nossa exortação. et après nous allons entrer dans notre Cada exhortation. onde que ele se encontra, Que chacun de nous, là où il se trouve, onde que ele se encontra, là où il se trouve, que se ponha de pé qu'il se tient debout e que se apronte mesmo para receber alguma coisa da parte do Senhor. et qu'il puisse vraiment se préparer pour pouvoir recevoir quelque chose de la Incline part sua du Seigneur. cabeça Inclinez vos têtes e oremos. et prions. Senhor Jesus, Seigneur Jésus, a hora está muito avançada l'heure est très avancée e nós pedimos nesse momento et nous demandons dans ce moment que tu possa vir nossa ajuda, Senhor. que tu puisses venir à notre aide, Seigneur. Porque o que o mundo considera, Parce que c'est que le monde considère, o mundo pensa que ele pensa, le monde pense ce qu'il pense, porque o mundo não conhece das Escrituras. parce que le monde ne connaît pas les Écritures. Mas nós, o teu povo, Mais nous, ton peuple, conhecemos o teu programa. nous connaissons ton programme. E olhando no teu programa, Et regardant dans ton programme, notamos que esse mundo chega ao seu fim, nous avons remarqué que ce monde est arrivé à la fin, que é o tempo da partida para a igreja. que est temps pour le départ de l'Église. Eu te peço de me ajudar, Je Senhor, te demande de m'aider, Seigneur, a fim que essas fracas palavras que eu tenho, afin que ces faibles paroles que j'ai, que eu vou pronunciar pela minha boca, que je vais prononcer par ma que tu bouche, possa tomar aquilo, que tu puisses prendre cela, possa enriquecer aquilo que tu puisses enrichir cela e levar aquilo numa alma que está faminta, Senhor. et d'amener cela dans une âme qui est affamée, Seigneur. E ajudar alguém que precisa de ajuda. Et d'aider quelqu'un qui a besoin de Em l'aide. nome do Senhor Jesus. Au nom du Seigneur Jésus. Amém. Amen. Ok, pode tomar a sua Bíblia, Vous pouvez prendre vos Bibles o livro do Daniel, dans le livre de Daniel. livro do Daniel, Au livre de Daniel, no capítulo 9. dans le chapitre 9, Vamos iniciar no versículo 1. nous allons commencer du verset 1. Leremos alguma coisa, vamos pular para outro lugar. Nous allons lire quelque chose, après nous allons sauter dans un autre côté. Vamos começar no capítulo 9, versículo 2. Chapitre 9, verset 2. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar. Agora veja o que está a dizer aqui. Maintenant, voyez-vous ce qu'elle est en train de dire ici? E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, com oração e rogos, com jejum e saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus e confessei, e eu disse:
Ah, Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas o concerto e a misericórdia para com os que te amam e guarda os teus mandamentos. Ele está a continuar a oração popular. Como Il eu est en train falei. de continuer la prière, je vais continuer. E aqui ele está sempre orando. Et ici, il est toujours en train de prier. Agora 21 agora. Maintenant, 21. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das suas súplicas, saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido da palavra e entende a visão. Amém? Amen. Deus te abençoe a leitura da sua Que palavra. Dieu puisse bénir la lecture de sa parole. Vamos pôr em pé. Nous allons nous asseoir. Eu preferi vos trazer essa mensagem dessa forma, J'ai préféré de vous amener ces messages de cette manière, sabendo que nós estamos na nossa escada sentados, sachant que nous sommes dans nos maisons assis, mas com os corações mesmo, com a saudade de ouvir a palavra de Deus. mais avec la nostalgie d'écouter la parole de Dieu. E Deus sempre provê coisas para os seus filhos. Et Dieu il pourvoit toujours des choses pour ses enfants. E esta tarde, Et ce soir, eu quero falar pouco je vais parler un peu sobre o tempo da consagração. sur le temps de la consacration. O tempo da consagração. Le temps de la consacration. A consagração La consacration, não é apenas a oração. ce n'est pas seulement la prière. Alguém que se consagra a Deus, Quelqu'un qui se consacre à Dieu, alguém que se rende c'est quelqu'un qui se rend de corpo, espírito e alma. de corps, esprit et âme. O que acabo de ler aqui na Bíblia Ce que nous venons de lire ici dans la Bible, é acerca do profeta Daniel. c'est sur le prophète Daniel. Daniel foi levado no meio dos cativeiros, Et Daniel il fut amené parmi les esclaves, de captif, parmi les captifs. que foram levados de Israel para a Babilônia, On lui a amené d'Israël par la Babylone no tempo do profeta Jeremias. au temps du prophète Jérémie. Deus tinha enviado um profeta na terra chamado Jeremias. Dieu avait envoyé un prophète sur la terre appelé Jérémie. Foi grande homem de Deus, Il était un grand homme de Dieu, dos maiores profetas da Bíblia. un des plus grands prophètes de la Bible. Mas aconteceu que Mais il est arrivé que a gente daquela geração les gens de ces générations-là, do Jeremias de Jérémie, não prestaram atenção nas palavras daquele homem ali. ils n'ont pas prêté attention dans les paroles de cet homme-là. Porque as coisas que ele falava não parecia ser coisas normais. Parce que les choses qu'il parlait, cela ne semblait pas être normal. Aquilo não estava mesmo em ordem com os pensamentos da gente daquele tempo ali. Et cela n'était même pas en ordre avec les pensées des gens de ce temps-là. E Deus não muda. Et Dieu ne change pas. A história sempre tem se repetido sempre. L'histoire a toujours se répété. E nós também estamos no tempo do fim. Et nous aussi, nous sommes au temps de la fin. E Deus nos mandou poderoso profeta. Et Dieu nous a envoyé un puissant prophète. Sem dúvida, ninguém hoje pode duvidar de Abraham. Sans Ninguém. doute, personne aujourd'hui peut douter de Branham. Que ele foi profeta confirmado para essa geração. Qu'il a été un prophète confirmé pour ces générations. E o que fez com que a gente naquele tempo não aceitasse Jeremias Et ce qui a fait que les gens dans ce temps ne puissent pas accepter Jérémie, é porque eles tinham também outros ensinadores, c'est parce qu'ils avaient aussi des autres enseignants, ele tinha outros professores, ils avaient des autres professeurs, ele tinha ils sacerdotes, avaient des sacrificateurs, ele tinha ils cientistas, avaient des scientistes, ele tinha muita gente que tinha opiniões diferentes de Jeremias. ils avaient plusieurs gens qui avaient des avis différents avec Jérémie. E a voz que aquela gente levantava Et la voix que ces gens-là élevaient, parecia mais real do que falava Jeremias profeta. cela semblait être plus réel que ce que Jérémie parlait. E agora, Et maintenant, Deus sempre confirma o que os seus profetas falam. et Dieu lui confirme toujours ce que ses prophètes parlent. Até no meio dele se levantou um pouco quando Jeremias disse que ele seria cativo durante 70 anos. Quand Jérémie a dit qu'il ira comme un captif durant 70 ans, Há que se levantou e disse: não, ele não vai fazer 70 anos, só farão 2 anos. l'autre a dit non, ils ne feront pas 70 ans, ils feront seulement 2 ans. E a maioria da gente ouvir aquele homem ali, Et la majorité des gens écoutaient ce porque ele homme-là foi popular. parce qu'il était populaire.
Deus não é popular no mundo. Dieu il n'est pas populaire sur le monde. A sua voz nunca foi popular. Sa voix n'a jamais été populaire. Deus sempre se encontrou no lado da minoria. Dieu il est toujours se rencontré là où se trouve la minorité des gens. A voz de Deus de cada geração La voix de Dieu dans chaque génération tem sido sempre rejeitado. a toujours été rejetée. E no tempo marcado, Et au temps marqué, enquanto que a gente não esperava que ia acontecer, pendant que les gens attendaient que cela ne pouvait pas arriver, aconteceu mesmo. cela arrivait vraiment. O rei da Babilônia chegou, Le roi de la Babylone était cercou arrivé. as cidades, Il a encerclé les cités. levaram todos eles cativos. Ils les ont emmenés tous en captif. E ali, Et no là, meio deles houve também 4 jovens, parmi eux, il y a eu aussi 4 jeunes apenas crianças. qui étaient seulement des enfants. Um deles era Daniel, Un d'eux était Daniel, outro era Mechaque, l'autre était Meshach, Abednego l'autre Abednego e Shadraque. et avec Shadrach. E esse jovem, Et ce jeune, embora que ele se encontrava numa terra estranha, bien qu'il se rencontrait dans une terre étrange, é como nós agora, irmão. c'est comme nous maintenant, Ele se frères. encontrou numa terra estranha, Il se trouvait dans une terre étrange. não tinha igreja lá onde que ir. Il n'avait pas d'église là pour aller. Não tinha canto, não tinha um livro de canto onde cantar. Il n'avait pas de chansons pour qu'il puisse chanter. Porque eles não ficavam no mesmo sítio, não. Parce qu'il ne restait pas dans le même endroit. Cada um ficava na província, no local dele. Chacun restait dans sa province, dans son endroit. Mas esse jovem, Mais ce jeune, ele tinha nas mãos dele as brochuras ils avaient dans leurs mains des brochures do profeta Jeremias. du prophète Jérémie. Eles eram crentes Ils do étaient des Jeremias. croyants de Jérémie. Que bondade, que graça. Quelle bonté, quelle grâce. Quando você é discípulo de um profeta confirmado por Deus, Quand vous êtes un disciple d'un prophète confirmé par Dieu, e Deus disse na sua palavra et Dieu a dit par sa parole que ele daria a recompensa do profeta àquele que receberá um profeta na qualidade de profeta. qu'il donnera la récompense des prophètes à ceux qui ont reçu un prophète dans la qualité E d'un aquela prophète. recompensa seria Et cette récompense-là de sera ser amigo do d'être ami profeta. des prophètes. E o profeta é o amigo de Deus. Et le prophète, il est l'ami de E Dieu. o amigo do meu amigo é meu amigo. Et l'ami de mon ami, c'est mon ami. Ele, quando chegar naquela terra ali, Quand ils sont arrivés dans cette numa terre, terra estrangeira, c'était une terre no étrangère, meio dos crentes, parmi des incroyants. naquela cidade, talvez o Danilo foi o único crente que vivia lá. Peut-être dans cette cité-là, Daniel était l'unique croyant qui habitait là. A única palavra que ele tinha La unique parole qu'il avait, são aqueles livros que ele tinha levado de Jerusalém para lá. ce sont ces petits livres-là qu'il avait venus de Jérusalem Do jusqu'à seu là. irmão que estava antes dele, o profeta Jeremias. De son frère qui était avant lui, prophète E eles Jérémie. tomaram a decisão Et ils ont pris la décision para não se sujar com os ímpios daquele lugar ali. pour ne pas se salir avec les impies de ce temps-là. E é muito triste, sabe? Et c'est vraiment beaucoup triste. Ça Quando você encontra os quand irmãos vous trouvez les frères hein, que permanecem irmão apenas quando vão na igreja. qui demeurent des frères seulement quand ils vont à l'église. E talvez naquele tempo, não é talvez naquele tempo, houve muitos filhos de Israel que foram para a Babilônia. Et peut-être dans ce temps-là, il avait plusieurs enfants d'Israël qui étaient allés à Babylone. Não houve apenas os 4, tinha muitos que tinham Il n'avait pas ido para a seulement les Babilônia. 4, il avait plusieurs gens qui étaient allés à Babylone. E aconteceu que Et il était arrivé que são apenas os 4 que tomaram a decisão ce sont seulement les 4 qui ont pris para la não se décision sujar, pour ne pas se salir, para permanecer fiel pour demeurer fidèle ao seu Deus. à son Dieu. Irmão, Frère, hein, se você acha que é um tempo oportuno para você, si vous pensez que c'est un temps opportun pour vous, para você se livrar do mundo e do pecado, pour que vous puissiez vous délivrer du monde et du péché, não tem problema. il n'a pas de problème. Mas não esqueça uma coisa, Mais irmão. n'oublie pas une chose, Em algum lugar, quelque part, há il y a un que está a se esforçar qui est en train de s'efforcer para fazer o justo, pour faire para fazer o correto. pour faire ce qui est juste, ce qui est bon. Sim, Oui, Deus não falta filho na terra. Dieu ne manque pas des enfants sur la Deus terre. não falta testemunha na Dieu terra. ne manque pas de témoins sur la terre. Nós estamos a atravessar um tempo difícil. Nous sommes en train de traverser un moment qui est É o difficile. mundo inteiro. C'est le monde entier. Todos os cristãos estão nas casas. Tous les chrétiens sont dans leur maison. Todo aquele que glorificava, que louvava nas igrejas, todo está nas casas agora. Tous celui qui glorifie dans les églises sont dans leur maison. É o tempo de prova. C'est le temps de l'épreuve. É o tempo do teste. C'est le temps du test. Para que cada um mostre Pour que chacun montre o que ele é. qu'est-ce qu'il est.
para tu mostrar pour que tu montres o que tem estado em ti esse tempo todo. qu'est-ce qui a été en toi durant tout ce temps. Se realmente foi semeada a palavra dentro do teu coração, Si réellement la parole de Dieu a été sémée dans ton cœur, aquela palavra tem que brotar. cette parole-là doit pousser. Se você é filho de Si Deus, vous êtes un fils de Dieu, sabe quando o sol vai se pôr? savez-vous quand le soleil va se coucher, Cada volta para casa dele. chacun retourne vers sa Cada maison. volta, entra em quarentena. Chacun entre en quarantaine. Cada volta para casa dele. Chacun retourne dans sa maison. Agora, como o tempo também foi se pôr, Maintenant, comme le temps ainsi est allé o se tempo coucher, está se pondo. le temps est en train de se coucher. Agora, Deus ordenou Maintenant, Dieu a ordonné que cada volte para casa dele. pour que chacun retourne vers sa Agora, maison. cada vai mostrar o que ele é. Maintenant, chacun de nous va montrer qu'est-ce Mas qu'il est. tu, filho de Deus, Mais toi, fils de Dieu, tu, filha de Deus, toi, fille de Dieu, não te deixa distrair. ne te laisse pas d'être distrait. Não te deixa distrair. Ne te laisse pas être distrait. Seja fiel na palavra. Sois fidèle dans la parole. O Senhor está voltando. Le Seigneur est en train de venir. Há muitos anos atrás que eu estou nessa Il y mensagem, a plusieurs années que je suis dans ces messages. preguei a muita gente a palavra. J'ai prêché à plusieurs gens la parole. Nunca senti tão peso no meu coração para a vinda do Senhor. Je n'ai jamais senti beaucoup de poids sur mon cœur par rapport avec la venue du Seigneur, Como estou a sentir aquilo agora. comme je sens cela maintenant. Certamente, Certainement, algo está a caminho. quelque chose est en chemin. Irmã Branham falou muitas coisas que deveriam acontecer. Frère Branham a parlé sur beaucoup de choses qui pouvaient arriver. No ano 33, Dans l'année 33, ele teve a visão, as 7 visões. il a eu les 7 visions. Aquelas todas as visões se cumpriram. Toutes ces visions-là sont accomplies. Falta apenas uma ou duas. Il manque seulement une ou deux. Tem que ser levada mulher na América. Il doit se lever une femme en Amérique. Ele disse que pode ser a igreja católica. Il a dit que ça peut être l'église catholique. Ou pode ser mesmo uma mulher mesmo que tomará o poder. Ou ça peut être vraiment une femme qui prendra la puissance, le pouvoir. Ele, quando ele virou, Il a dit quand il s'est retourné, aquilo se tornou cinza. il a dit cela c'est devenu la cendre. Tudo que ele viu foi apenas fumos. Tout ce qu'il a vu, c'était seulement la Ele fumée. nos tinha dito que ele viu na visão Il nous avait dit ce qu'il a vu dans la vision, que a moral da terra tinha baixado. que la morale de la terre s'était baissée, Que as mulheres começavam a usar roupa de homem. que les femmes portaient des habits de l'homme, Que deram autoridade nas mulheres. qu'on a donné l'autorité aux Que a femmes, gente começar, ia sempre tirando roupa. que les gens vont toujours continuer à lever Até les que aquilo habits, se tornou uma loucura geral. jusqu'à ce que cela se devienne une Ele folie nos falou acerca générale. da ciência. Il nous a parlé sur la science. Ele nos falou acerca do rei do Il norte. nous a parlé sur le rame du Nord. Tudo que ele falou tem acontecido perfeitamente como ele falou. Tout ce qu'il nous a dit, cela est arrivé vraiment parfaitement comme il avait dit. Agora, irmão bem amado, Maintenant, frère bien-aimé, chegamos aonde? où est-ce que nous sommes arrivés? O que vai acontecer daqui a pouco? Qu'est-ce qui va arriver d'ici peu? Eu tenho notado Et j'ai remarqué, que os filhos de Deus agora les enfants de Dieu maintenant, tiveram uma desculpa ils ont eu un pardon para poder ficar tão distraído pour pouvoir être tellement distraits com a internet, avec l'Internet, com a televisão. avec la télévision. Enquanto que ao contrário, Pendant qu'au contraire, esse aqui tem que ser o tempo que a gente tem que tomar para orar. celui-ci, ça devait être le temps que les gens doivent prendre pour pouvoir Bem prier. amado Et irmãos, bien aimés frères, o Senhor virá na hora que ninguém imaginava. le Seigneur viendra dans l'heure que personne Irmã Abraão n'imaginait. disse que ele virá na hora que ninguém pensava que ele viria. Abraham a dit qu'il viendra dans l'heure que personne n'imaginait. A qu'il coisa pouvait que venir. vocês falam que pensa que não, para ele voltar, Et il y a des gens qui pensent que non, parce que pour qu'il vienne, isso vai acontecer, aquilo vai acontecer. cela va arriver, cela ci va arriver. Mas nós esquecemos que ele nos falou também Mais nous oublions ce que que Deus se esconde e se revela na que simplicidade. Dieu se cache, il se révèle dans la simplicité. Você se lembra no Egito? Vous vous souvenez en Égypte, Os filhos de Israel. les enfants d'Israël, É só um filho de Israel que ofendeu Moisés. c'était un seul fils d'Israël qui avait injurié Dizendo, Moïse, quem que te colocou? Você quer me matar mais como você matou o egípcio? disant que tu veux me tuer comme tu as tué cet Quem Égyptien que te colocou chefe sobre mim? qui t'a mis comme un chef sur moi. E Deus tomou aquela Et declaração, Dieu a pris ces déclarations. colocou aquilo na conta de todo Israel. Il a mis cela à la compte de toute l'Israël. Mas a verdade não foi que todo que falaram que rejeitaram
rejeitaram Moisés. Mais en vérité, n'était pas tout le monde qui a rejeté Moïse. Mais tarde, no livro dos Actos, Plus tard, dans le livre des quando Actes, o Espírito Santo falava através do Estevão, le Saint-Esprit parlait à travers les disse: os siennes. filhos de Israel rejeitaram Moisés. Et il a dit que les enfants d'Israël ont rejeté É Moïse. porque nós formamos um corpo. C'est parce que nous formons un corps. Quando um está ofendido, Quand un est injurié, quando um está ferido, quand un est blessé, é todo o corpo que está ofendido, c'est tout le corps qui est todo injurié, o corpo que está ferido. c'est tout le corps qui est blessé. A gente está a esperar Les gens sont en train que haverá d'attendre aperto. qu'il y aura le coincement. Estamos aqui esperando grande coisa que vai Nous sommes acontecer. ici en train d'attendre des grandes choses qui vont arriver. Deixa-me dizer uma coisa, Laissez-moi irmão. de vous dire une chose, frère. Deus pode contornar esse mundo Dieu todo. peut contourner toute cette terre ici. Ele pode Il permitir peut permettre que apenas se feche uma só igreja. qu'on ne ferme seulement une seule église. Talvez uma pequena igreja de apenas 5 pessoas. Peut-être une petite église de plus ou Para moins 5 Deus, a personnes. esposa foi tocada. Pour Dieu, l'épouse a été touchée. Então, vamos na pregação, arrebatamento, ele disse: Foi para a não, predicação. Deus revela a simplicidade. Na pregação, Deus que se esconde, Dans la prédication, Dieu qui se cache que se revela na et qui simplicidade. se révèle dans la simplicité. Ele disse que quando vai acontecer o arrebatamento, Il a dit quand il arrivera l'enlèvement, há crentes que conheciam as escrituras il y a des croyants qui connaissaient les Écritures que ficarão. qui vont rester. E dali eles verão as pragas. Alors ils vont voir des O plaies. julgamento cair sobre Le eles. jugement en train de tomber sur Vão eux. começar a falar: Ils vont commencer à dire, Senhor, isso não deveria acontecer. Seigneur, ça ne devait pas Mas nós arriver. temos que esperar que isso acontecesse. On attendait que ça Mas puisse ele vai vos arriver. responder: Mais il va les répondre. aquilo já passou. Cela a déjà passé. Mas vocês não terão conta Mais nisso. vous n'avez pas rendu compte de cela. Eu estou tremendo, Je suis en irmão, train de trembler, frère. e chorando. Et en train de pleurer. Eu quero dizer, como eu falei na quarta-feira, Je vais dire comme j'avais dit vendredi. estou a falar coisa que eu não sei. Je parle de choses que je ne sais pas. Porque o tempo está tão grave. Parce que le temps est vraiment grave. Não fala só dessa doença. Je ne parle pas sur cette maladie. Essa doença não é Cette nada. maladie ici n'est rien. A preocupação maior que nós temos La agora plus grande préoccupation que nous avons maintenant, é a vinda do c'est Senhor. la venue du Seigneur. Será que nós estamos prontos para se encontrar com Ele? Est-ce que nous sommes prêts pour se rencontrer avec lui? Será que nós estamos preparados para se encontrarmos Est-ce com que nous Ele? sommes préparés pour se rencontrer Será avec que o lui? teu estado espiritual está mesmo disponível, preparado para se encontrar com o Est-ce que Senhor? notre état spirituel est vraiment préparé pour se rencontrer avec Agora le que Seigneur? você ficou embora toda hora, você acorda de manhã. Maintenant que tu t'es devenu, chaque fois que vous vous réveillez des A matins, primeira coisa é pegar no WhatsApp, la première chose c'est de prendre le entrar WhatsApp, no YouTube, entrer dans le entrar no YouTube, Facebook. entrer dans le Facebook. Você ficou embora pagão. Tu t'es devenu un païen. Em menos de mês. En moins d'un mois. É triste. C'est vraiment triste. Agora não esquece Maintenant, n'oubliez pas que as palavras de Deus que les paroles de Dieu têm que se cumprir em todos os seus detalhes. doivent s'accomplir dans tous ces détails. O profeta disse mais. Le prophète va dire encore, Na palavra estreita é a porta. dans la parole étroite de la porte, Diz que quando o Senhor voltar, il dit quand le Seigneur viendra, haverá apenas pouca gente que vai reconhecer esse arrebatamento. il y aura seulement peu de gens qui vont reconnaître cet enlèvement ici. Pouca gente. Peu de gens. O pão, o que aquilo significa, não sei. Le paix, qu'est-ce que cela signifie, je ne sais pas. Mas eu estou aqui Mais je suis ici com uma mensagem séria e solene para você. avec une message sérieux, vraiment solennel pour Não vous. só para você, para mim mesmo Pas também. seulement pour vous, pour moi aussi, vraiment. Eu quero estar mais perto de Deus. Je vais être plus près de Dieu. Eu quero Je vais marcar passo. marquer un pas. Irmã Brana me disse que Frère Branham m'a dit que Daniel, quando se encontrou ali, Daniel, quand se trouvait là, ele tomou a decisão para não se sujar. il a pris la décision pour ne pas se salir. Se você é filho de Si Deus vous êtes un fils de Dieu e que a semente de Deus também está em et que ti, la semence de Dieu est en toi, deixa-me explicar o que significa semente de Deus. laissez-moi t'expliquer qu'est-ce que signifie la semence de O Dieu. que significa semente de Deus? Qu'est-ce que signifie semence de Dieu? Quando digo semente de Quand je Deus, parle semence de Dieu, significa uma porção de Deus. cela signifie une portion de Dieu. Agora, se você é uma porção de Et donc, si Deus, vous êtes une portion de Dieu, você deve estar na sinfonia com o programa de Deus. vous devez être dans la symphonie, dans le programme de Dieu. É como o sol, C'est comme le soleil. o sol natural. Le soleil naturel. O nosso corpo Notre corps, carrega uma porção do sol natural. il charge une portion du soleil naturel. Dentro de nós En nous, tem a luz cósmica. de la lumière cosmique. Vai notar Tu vas que remarquer, quando o sol vai se pondo, quand le soleil va se coucher, nós também sentimos nosso corpo também querer também dormir. nous sentons sur notre corps en train de vouloir dormir. Porque o nosso corpo
age ou se comporta Parce que notre corps se comporte exatamente segundo a lei do sol. exactement selon la loi du soleil. E se você é filho de Et Deus, si vous êtes un fils se a de Dieu, semente de Deus está em si la você, semence de Dieu est en toi, no teu coração dans agora, ton cœur maintenant, você não pode estar tu ne tranquilo, peux pas être tranquille. não pode estar Tu ne quieto, peux pas être à l'aise. porque Deus não está quieto agora. Parce que Dieu n'est pas tranquille maintenant. Deus quer cumprir a sua palavra na terra. Dieu va accomplir sa parole sur Eu la vos terre. digo a verdade, Je meus vous dis la irmãos. vérité, mes frères. Pode ser que seja a minha última pregação, Peut-être c'est ma dernière prédication. mas escuta isso. Mais écoutez ça. É muito mais tarde que você pensa. C'est plus tard que vous pensez. É muito mais tarde que você C'est imagina. plus tard que vous imaginez. A vida do Senhor está na mão. L'avenir du Seigneur est à la main. Esse tempo glorioso C'est un si glorieux que todos os apóstolos esperaram, que tous les apôtres ont entendu. todos os patriarcas esperaram, Tous les patriarches ont os entendu. profetas esperaram, Les prophètes ont entendu. aquele que foram comidos pelos Ceux qui ont leões, été mangés par que les foram lions. deitados nos Qui ont fogos, été jetés par les aquele feux. que caminharam nos Ceux montes, qui ont marché dans les sem montagnes. roupa, Sans des habits. aquele de que a Bíblia deu testemunho Ceux qui, la Bible a donné le témoignage. que o mundo não foi digno para eles. Que le monde n'a pas été digne pour Uma eux. recompensa é levada para C'est une eles. récompense E aquela réservée pour eux. recompensa Et cette récompense, vão ressuscitar, ils vont ressusciter. vão entrar nos corpos Ils vont glorificados entrer dans les corps glorifiés. e subiremos Et junto nous com allons eles monter ensemble avec eux. ao encontro do À Senhor. la rencontre du Seigneur. Mas para tu subir, Mais pour irmão, que tu montes, frère, há uma qualidade de pessoas que vão no arrebatamento. il y a une qualité des gens qui vont dans l'enlèvement. Não digo os crentes de igreja da Je ne mensagem. dis pas les courants des églises du message. É este homem, C'est cet homme, esta c'est mulher, cette femme dedicado a Deus, dédiée à Dieu, que carrega Deus nele. qui cherche Dieu en lui. Esse homem que está observando os sinais. Cet homme qui est en train d'observer les signes. Esse último tempo me mandaram tantos vídeos, Et cet homme, dans ce dernier temps, si on das va voir aparições beaucoup de vidéos, misteriosas des apparitions que estão a mystérieuses aparecer no céu. qui sont en train d'apparaître au ciel. Uns viram a cavalo Les uns ont vu des chevals voando no céu, en train de voler au ciel. outros viram outras Les autres ont vu coisas. des autres choses. A escritura fala exatamente que seria assim, Les Écritures parlent exactement que ça sera comme que ça. haveria sinais Qu'il misteriosos. y aura des signes E mystérieux. Abraão falou a mesma Et coisa. Abraham a dit la même chose. Agora, aonde que Maintenant, chegamos? où est-ce que nous sommes arrivés? Daniel, quando estava lá, Daniel, quand il était là, ele pegou os livros do seu o irmão que estava antes dele. il a pris les livres de son frère qui était avant lui. Ele entendeu o programa, Il a compris les programmes. porque ele foi um homem consagrado a Deus. Parce qu'il est un homme consacré à Ele Dieu. entendeu o Il a programa. compris les programmes. Quando ele entendeu o Quand il a programa compris les programmes do que tinha que acontecer, de ce qui devait arriver, ele se colocou em ordem para a oração. il s'est mis en ordre pour la prière. Se você se ama, Si tu t'aimes, se você ama a sua alma, si tu aimes ton âme, isso que você fará. c'est ça ce que tu feras. Se você realmente se ama, Si tu t'aimes réellement, e se você ama a sua alma. et si tu aimes ton âme, Vou ler o profeta Branham, je vais lire le prophète Branham. na pregação, as instruções do Gabriel a Daniel. Dans la prédication, les instructions de Gabriel à Daniel. Vou começar no parágrafo Je vais 89. commencer du paragraphe 89. Oh Deus, Oh Dieu, se tem havido alguma vez uma ocasião em que devemos nos pôr em ordem para orar, s'il y a eu une fois une occasion que nous devons nous mettre pour prier, vou ler de novo. je vais lire de nouveau. É o profeta que está C'est clamando a le Deus. prophète qui est en train de Oh Dieu. Deus, Oh Dieu, se tem havido alguma vez uma ocasião s'il y a une fois une occasion em que devemos nos pôr em ordem e orar, nos pôr primeiramente em ordem, de se mettre premièrement en ordre, não é viver em pecado, ce n'est pas de vivre en péché, nem viver em ce desordem. n'est pas de vivre en Vou dar um désordre. conselho, meu irmão. Je vais donner un conseil, mon frère. Paga as tuas dívidas. Payez vos dettes, Sua vida em ordem. mets ta vie en ordre. Femme, Confessa tudo ao seu marido. confesse tout à ton mari. Marido, Mari, põe a tua vida em ordem. mets ta vie en ordre. Esteja em boa harmonia com os teus vizinhos. Sois en bonne harmonie avec tes voisins. Tenha um coração puro. Ayez un cœur pur. Sem numa condenação. Aucune Não condamnation. permita que haja alguma coisa que vai te impedir para tu subir. Ne permets pas qu'il y ait une chose qui t'empêcherait que tu montes. Pode ser que isso aconteça daquela forma. Mais cela peut arriver de cette manière-là. Que você fale dessa subida. Que tu manques cette montée Que ici. você fique. Et que vous restez ici. Porque não respeita o seu marido. Parce que tu ne respectes pas ton mari. Que você fique. Et que vous restez. Porque você não pagava as tuas Parce que dívidas. toi, tu ne payes pas tes dettes. Deus não vai arrebatar alguém Dieu ne va pas enlever quelqu'un que não tem ordem. qui n'est pas en ordre. Eu peço que Deus nos ajude. Je demande que Dieu puisse nous aider.
Disse, oh Deus, te tem havido alguma vez uma ocasião Il a dit, oh Dieu, s'il y a eu peut-être une occasion em que devemos nos pôr em ordem en que nous devons nous mettre en ordre e orar, et prier, é esta. c'est celle-ci. Porque nós, Parce que nous, como seus fiéis servos, comme tes fidèles serviteurs, viemos pela carta do apóstolo, dos apóstolos, nous venons par la carte des saints pelos apôtres avisos do Espírito Santo, pelos avisos do Espírito Santo, pour les avertissements du Saint-Esprit que estamos no último dia. que nous sommes dans les derniers jours. O Espírito Santo fala que nos últimos dias, Le Saint-Esprit dit que dans les derniers jours, homens serão amantes de si mesmo. des hommes seront des aimants d'eux-mêmes. Você pode notar Tu peux remarquer que o ímpio é sempre o ímpio. que l'impie, il est toujours l'impie. Deus pode dar um momento, Deus manda praga na terra. Il y a des fois que Dieu envoie des plaies sur la terre. Deus manda doença, Dieu envoie des maladies. manda fome. Il envoie la famine. Não por maldade que ele faz Ce n'est isso. pas pour la méchanceté qu'il fait cela. Deus manda aquilo Dieu envoie cela para te despertar. pour te réveiller. Oh filho do homem, Oh fils de l'homme, para tu procurar a cara do teu Deus pour Criador, que tu cherches le visage de ton Dieu et ton Créateur, o teu Salvador. ton Sauveur. Deus não quer te perder. Dieu ne veut pas te perdre. Chicotes. Il n'occupait pas Cada vez que le ele voltava chicote. naquele trabalho, Peut-être le fouettait dans que o ce inimigo estava a travail-là. os carregar. L'ennemi le chargeait. Ele trabalhava para o inimigo dele. Il travaillait pour leurs ennemis. Ia num lugar segredo, Il allait dans un lieu secret. orava. Il priait, il priait. A Bíblia diz que uma vez Abraham a dit qu'une fois, ele voltou, il est retourné voltando as feridas nas costas, avec beaucoup de plaies sur le dos, que ele recebeu do chicote do inimigo. qu'il a reçu de cette A chicotte mulher de dele, a l'ennemi. pequena mulher dele, estava a aquecer água ali Sa femme chauffait l'eau là para lhe ajudar. pour pouvoir l'aider. Ele disse, meu querido, Il a dit, mon você chéri, está muito fraco. c'est très faible. Vem primeiro comer. Viens premièrement manger. Disse, não, tem peso no meu coração. Il a dit, non, j'ai un poids dans mon cœur. Ele entrou naquele lugar. Il est entré dans ce lieu-là. Você tem que ter um lugar segredo, Vous devez irmão. avoir un lieu secret. Tem que ter um altar teu. Vous devez avoir un hôtel qui Onde est que tien. você se encontra com teu Deus? Où est-ce que vous vous trouvez avec votre Dieu? Ele orou. Il a prié. Para mim disse que ele se perdeu na oração. Branham dit qu'il se perdait dans la prière. Ele orou a tal ponto. Il priait au tel point. Ele chorou. Il a pleuré. Tá vendo? Ele calhorava. Peut-être il avait beaucoup. Ele transpirava naquela pequena cabana que ele Il vivia. transpirait dans cette petite cabane là où il vivait. Ele não perdeu o tempo dele com a internet. Il n'a pas perdu son temps avec Você pega a l'internet. internet que ele sabe no Facebook o que aconteceu aqui, o que aconteceu Vous prenez ali. l'internet pour entrer dans le Facebook pour savoir Aquilo qu'est-ce te que ajuda em nada, Ça irmão. ne t'aide en rien, frère. Para com essa internet. Arrêtez avec cette Para com esse internet. Facebook. Arrêtez avec cette Para com essas Facebook. notícias de mortos. Arrêtez avec cette cité ici des morts. Aqui não aumenta nos colonos da fé. Cela ne nous donne pas la foi. Toda hora, morrer a X, morrer a X, Tout le morrer monde a est X. sont morts, un nombre Eu não quero saber quando for acontecer aqui em Angola. Eu não quero Je ne veux saber. pas savoir combien tu étais contaminé ici en Eu Angola. quero saber o que Deus pensa de mim. Je veux savoir qu'est-ce que Dieu O que pense se sur passa moi. com a minha Qu'est-ce alma. qui se passe avec mon âme? Onde que eu me encontro com Deus Où est-ce que je agora? me trouve avec Dieu maintenant? E aquele homem, Et cet homme-là, naquele dia, depois de tanto orar, dans ces jours-là, après avoir beaucoup prié, talvez ele orou e desmaiou. peut-être il a prié jusqu'au point de s'évanouir. Fofia orou até desmaiar. Tu as déjà prié jusqu'au point de s'évanouir? Fofia orou até sair em ti mesmo. Tu as déjà prié jusqu'à sortir de toi-même? Fofia procura Deus Tu as déjà cherché Dieu até que Ele te responde. jusqu'à ce qu'il t'a répondu? É porque você não ora. C'est parce que tu ne pries pas. Você não se preocupa da tua alma. Toi, tu ne te préoccupes pas avec ton âme. Não tem a pena da tua alma. Tu n'as pas pitié de ton âme. Estamos num tempo perigoso. Nous sommes dans un temps dangereux. As escrituras têm que se cumprir. Les écritures doivent s'accomplir. Muitos vão ficar. Plusieurs vont rester. Bom e preciosos irmãos. Des bons et des précieux frères, Preciosas irmãs. des précieuses sœurs, Preciosos des pastores. précieux pasteurs. Vão ficar. Ils vont rester. Muita gente que você chama grande. Plusieurs gens que vous appelez grands, Eles vão estar ausentes no arrebatamento. ils seront absents dans l'enlèvement. Eles são grandes aos vossos olhos. Ils sont des grands vers vos yeux. Eu não quero ser grande aos olhos dos homens. Moi, je ne vais pas être grand devant les yeux des Eu hommes. quero ser grande diante de Deus. Je vais être grand devant Dieu. O que é grande diante dos homens Ce qui est grand devant les hommes é pequeno diante de Deus. est petit devant Dieu. Tem que haver alguém. Doit-il y avoir quelqu'un? Tem que haver alguém Doit-il y avoir quelqu'un que está em consagração.
qui est en consacration. Vou acabar dessa citação do profeta. Je vais terminer de lire cette citation. Le Seigneur Dieu est au milieu de son peuple. O Senhor Deus está no meio do seu povo. Le croyez-vous? Vocês o creem? Levons-nous tous. Vamos todos nos colocar de pé. Voici l'heure de la consécration divine. Eis aqui a hora da consagração divina. Voici l'heure Eis aqui a hora de la consécration divine. da consagração divina. Si vous pouvez croire, Se tu podes crer, le Seigneur Dieu demande une consécration. o Senhor Deus, ele pede uma consagração. O Senhor Deus exige. Le Seigneur Dieu, il oblige. Il Uma exige consécration. Une consécration. Il ne peut pas répandre cela sur nous, Ele não pode, derramar, derramar aquilo em nós, tant que nous ne sommes pas totalement soumis à sa volonté quanto que nós não somos totalmente submissos à sua palavra et à sa puissance. e no seu poder. Il ne peut pas répandre cela. Ele não pode derramar aquilo. Tant que nos cœurs Enquanto que nossos ne sont corações pas entièrement purifiés du péché não são inteiramente purificados do pecado et des choses du monde. e das coisas do mundo, À tel point que le Saint-Esprit a tal ponto que o Espírito Santo puisse nous diriger possa nos dirigir et nous entourer, e de nos nous encher. encher, Comme il le fait pour moi à cet instant même. como Ele faz comigo neste instante mesmo. Comment est-ce que je connais ces choses? Como é que eu conheço essas coisas? Ce n'est pas moi, Não é só eu, c'est lui qui parle. é Ele quem fala. Je vous ai dit la vérité. Eu vos digo a verdade. Isso que ele diz aqui. C'est ce qu'il a dit. Vous, église de Dieu vivant. Vós, igreja do Deus vivo, Vous, toi, você, église de Dieu vivant aussi. Église de Dieu vivant. e igreja do Deus vivo, Chacun d'entre vous, cada de vocês, maintenant, agora, utilisez cette soirée, que ele utiliza essa tarde, utilise ele utiliza essa tarde ce soir para esse propósito. pour se propos, Uma consagração. une consacration, Uma consagração a Deus. une consacration à Dieu. Vous les gens malades, Vocês, as pessoas que estão doentes, oubliez votre maladie. esquecem a vossa doença, Esqueça a tua fome. oubliez votre faim, Esqueça a tua doença. oubliez ta maladie, Oubliez votre maladie. esquecem a vossa doença. Pendant que le Dieu du ciel se tient ici, Enquanto que o Deus do céu se coloca aqui, où est-il? onde é que Ele está? Tout autour de você, ao teu redor, Ele está no vosso redor, à travers de vous, através de vocês, tout en vous, tudo em vós. le Dieu du ciel. O Deus do céu, Deus está a pedir uma consagração. Ele demanda une consacration. Que essa noite é uma noite, uma tarde, Que cette soirée-ci, não somente essa tarde, pas seulement cette soirée, que cada esqueça a loucura do mundo. que chacun oublie la folie du monde. Se você foi um retrógrado, Si vous êtes un rétrograde, volta a Deus. retournez à Dieu. Se você andou mal, Si tu as mal marché, volta a Deus. retournez à Dieu. Os tempos são maus. Les temps sont mauvais. Alguma coisa Quelque chose está prestes a acontecer. est prêt pour arriver. Alguma coisa Quelque chose vai acontecer. va arriver. O que é? Qu'est-ce qui est? Eu não sei. Je ne sais pas. Eu não sei. Je ne sais pas. Eu não sei. Moi, je ne sais Eu pas. não sei. Je ne sais pas. Será que Gabriel é pronto para pegar a trombeta, soar a trombeta? Est-ce que Gabriel peut prendre la trompette pour sonner la trompette? Será que Gabriel está pronto agora? Est-ce que Gabriel il est prêt maintenant? Abraão diz que Gabriel vai soar a trombeta. Fait Branham dit que Gabriel va sonner la trompette. Os mortos vão ressuscitar. Les morts vont ressusciter. Quando Daniel se colocou em oração, Quand Daniel s'est mis en prière, Deus mandou Gabriel dentro para ele. Dieu a envoyé Gabriel directement à Disse, lui. Gabriel, Daniel, Il a dit, Daniel, desde que você começou a entender depuis que tu as commencé à comprendre e de orar, et de prier, uma palavra une saiu parole est sortie. e eu vim te anunciar. Et je suis venu pour t'annoncer. Oh, Deus quer que alguém ore. Dieu veut que quelqu'un prie. Ora para a Priez igreja, pour l'église. ora para a nação, Prie pour la nation. ora para a tua própria vida. Prie pour ta propre E você vie. não pode se consagrar a Et Deus tu ne peux pas te consacrer à Dieu com o sacrifício que tem defeito. avec un sacrifice qui a défaut. Coloca a tua vida em ordem Mets ta vie en ordre com Deus avec Dieu e ora. et prie. Fala com Ele, Parle avec lui, de dia como de noite. jour comme nuit. Se os outros assistir televisão, Si les autres sont en train d'assister à la télévision, afaste-te a algum lugar ali éloignez-vous quelque part là para orar. pour prier.
Quando tu estás a dormir, Quand tous sont en train de dormir, ora, prie. dá para jejuar? Si tu peux jeûner, Jejua. jeûner. O tempo está mal. Le temps est mal. Que Deus te Que abençoe. Dieu te bénisse. Vamos colocar em pé Nous allons nous tenir debout para a nossa oração pour agora. notre prière maintenant. O irmão vai tocar o piano. Le frère, il va jouer le piano. Eu fim, C'est la fin. eu fim, eu fim da marcha. Eu fim, eu fim, eu fim de tudo. Eu fim, eu fim, eu fim da marcha. Eu fim, eu fim, eu fim de tudo. Agora chegou. L'heure est arrivée. Aonde que nós vamos dizer adeus nesta terra? Là où nous allons dire adieu à cette terre. Essa terra não é nossa. Cette terre ici n'est pas notre. Nós temos uma terra. Nous avons une terre. Senhor Deus nos conceda isso. Seigneur Dieu, accorde-nous cela. E nesse momento, nos momentos semelhantes como esse aqui, C'est dans ces moments ici, dans des moments semblables comme celle-ci, que Enoque te encontrou. que Enoch t'a trouvé. Oh, aquele velho homem Ce vieil homme que se consagrava a Deus. qui s'est consacré à Dieu, Eu posso lhe ver je peux les voir ali se consagrando, là, en chorando, train de se consacrer et en plein, olhando o estado do mundo. en regardant l'état du monde. Ele sabia que as coisas não poderiam continuar assim. Vous savez que les choses ne pouvaient pas continuer comme ça. Algo tinha que acontecer. Quelque chose devait arriver. Aquele velho homem, ele foi caçar, Et ce vieil homme-là, il était allé chasser. pegou a sua arma Il a pris son arme, e colocou aquilo de lado, il a mis cela de côté. embaixo daquela árvore. Dessous de cet arbre, Ele levantou as mãos, il a levé les mains. falou ao seu Senhor. Il a dit à son Seigneur, Quando que o mundo estava na loucura, ali bebendo, que le fumando, monde était là-bas, se en brigando, train de fumer, de se boire, prostituindo. en train de se Os prostituer. pastores Le pasteur, estavam se sentindo seguros. et sentait Os membros frios les membres estavam se froids, sentindo seguros nas ils se igrejas. sentaient sans sécurité dans Mas les aquele églises. homem tinha um peso no coração. Mais cet homme-là, il avait un poids dans son cœur. Ele ficou ali, Il a gritou. démiré là, il a crié. Deus lhe disse: Meu servo, Dieu lui a dit, mon serviteur, há muito tempo que eu estou aqui trabalhando. il y a longtemps que tu es en train de travailler. Estás muito tempo comigo agora. Tu as marché beaucoup de temps avec moi. Sobe aqui. Monte ici. Ele foi. Il était parti. Pai, eu sei que onde é esse dia? Père, je sais que un de ces jours, Onde é esse dia? un de ces jours, Essa pequena menina, cette petite fille, talvez que a igreja não conhece, que o pastor não conhece, peut-être que l'église ne connaît pas, le pasteur ne connaît pas, mas que se consagra a Deus de dia e de noite. mais qui se consacre à Dieu jour et nuit. Uma voz vai lhe falar: Une voix va lui dire, levanta-te, lève-toi, olha acima, olha acima de ti. regarde au-dessus de toi. Uma luz está lhe pairando ali. Une lumière qui est en train de brûler là. Ela vai subir naquela luz e vai partir. Elle va monter dans cette lumière-là et elle va partir. Essa velha mulher Cette vieille femme, aí na mata, là-bas à la forêt, que não tem nenhuma televisão, qui n'a aucune télévision, nenhuma luz, nenhuma lâmpada elétrica, ni aucune lumière, ni que lampe vive na cabana, qui habite dans mas que cette sabe humilhar o seu coração diante do seu Deus. mais qui sait humilier son cœur devant son Dieu. Ela estará indo para o campo, Elle sera en train d'aller vers les champs, cantando, louvando a en Deus. train de chanter et de louer Dieu. De repente, algo vai acontecer. Et subitement, quelque chose arrive. Ela vai parar para dizer: O que foi? Elle va arriver pour dire, qu'est-ce qui se passe? Vi uma luz aqui. J'ai mis une lumière ici. Ele vai olhar Elle atrás, va regarder vai olhar à devant. frente. Elle va regarder E de devant. repente, Et subitement, ela foi. pouf, elle est partie. Oh Deus, Oh Dieu, oh Deus. oh Dieu. Ajuda-nos enquanto estamos aqui na terra. Aide-nous pendant
cela que nous sommes ici ce para matin. fortificar teus filhos. Pour fortifier tes enfants. Nós que somos pastores, Nous qui sommes des pasteurs. que podemos tomar a vara do Que pastor, nous avons besoin de prendre les bâtons du pasteur. bater aqui, bater De ali, frapper ici, de frapper là. até que Jusqu'à ce ele vai ficar no caminho da consagração. qu'ils vont demeurer dans le chemin Que de ele la saia na consécration. loucura do mundo, Ils vont Senhor. sortir dans la folie E dimanche. nos Seigneur. manda Jesus Cristo. Et qui te envoie Seigneur Jésus. Nos manda Jesus Cristo. Nous envoie Nós Jésus-Christ. queremos dele. Nous voulons de lui. Tire nós as distrações. Ôte-nous les distractions. Tira as distrações. Ôte-nous les distractions. Tira a ira. Ôte la colère. Tira a Ôte mundanidade. la mondanité. Tira a impureza. Ôte l'impurité. Tira a impudicidade. Ôte l'impudicité. Tira a sujeira. Ôte la sueur. E coloque nós o temor de Et Deus. mets en nous la E crainte de Dieu. ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor. Aide-nous, Ajuda a Seigneur. tua igreja. Aide ton église. Ajuda a tua esposa. Aide ta femme. Ajuda-nos. Aide-nous, Nos Seigneur. dá força. Nos dá força. Nos dá as asas Donne-nous les ailes que vão nos qui permitir vont nous permettre para pour subirmos monter na consagração, dans la no consécration, abandono, de l'abandon, no abandono a de Deus. l'abandon à Dieu. Uma vida rendida a Deus. Une vie rendue à Uma Dieu. vida que está morta para o mundo, Une vie qui est morte pour le monde. morta para as coisas do mundo, Morte pour les choses du uma monde. consagrada a Mais Deus. consacrée à Que Dieu. possamos ser Que aquilo, nous puissions être porque cela. Deus conta em Parce nós que Dieu il compte para sur nous cumprir a sua vontade pour na accomplir terra. sa volonté éternelle. Em nome de Au nom de Jesus, Jésus. abençoa cada uma, cada Bénis mulher comme chaque femme que vai seguir essa pequena qui exortação, va suivre cette petite que aquilo exhortation. aumente Que mais cela augmente as encore vitaminas les vitamines na sua vida espiritual. de sa vie E spirituelle. peço aquilo Je te demande cela como teu servo, comme ton serviteur, humildemente, humblement. em nome do Senhor Au nom du Jesus. Seigneur Jésus. Amém. Amen. Que Deus te abençoe. Que Dieu te bénisse. Eu queria trazer essa mensagem Je voulais apporter ce message e dar também um pequeno comunicado a todos os irmãos et donner encore un petit communiqué à tous les frères que toda a esposa de Deus aqui em Angola, a esposa em toda Angola, l'épouse dans toute l'Angola. vamos ter vamos criar uma corrente de oração. Nous allons créer une chaîne de prières. Será domingo, Ça sera dimanche a partir das. à partir de... A partir de que hora? 14 horas, né? Frère, cela va commencer à partir de quelle heure? Vamos comunicar aqui no WhatsApp. Nous allons vous communiquer cela par le WhatsApp. E todos os cristãos, toda a esposa estará em oração, Que tous les chrétiens, toutes les épouses seront en prière, implorando a misericórdia de Deus en train d'implorer la miséricorde de para Dieu que o coronavírus saia. pour que le coronavirus puisse Se o sortir. povo que é chamado pelo meu nome Sur le peuple qui est appelé par mon se nom humilhar et qui s'humilie e orar. et qu'il prie. É por isso que eu queria também trazer essa tarde C'est pour cela que je voudrais apporter ce soir para que a gente esteja pronto também para domingo. pour que les gens soient aussi prêts pour le dimanche. Estaremos em oração, cada um no canto dele, na casa dele, Nous serons en prière chacun dans sa na maison, hora que chacun será dans son marcada. coin. Já encontraram aquilo, irmão? Dans l'heure qui sera marquée, vous avez déjà trouvé cela, frère? Non. E aí, então estaremos em oração. Depois vai mandar aquela mensagem pelo WhatsApp. Ah, nous serons en prière. Après, nous allons envoyer ce message-là par le WhatsApp. Vamos vos dar a hora. Nous allons vous donner Tudo que você l'heure. tiver a fazer. Tout ce que vous serez en train Quando de bater faire. aquela hora, para com aquilo. Arrêtez avec cela. Vamos todos levantar as mãos a Nous allons Deus. tous élever les mains vers Dieu. Em toda Angola. En toute l'Angola. Vamos ter uma corrente de Nous oração. allons créer une chaîne de Suplicando a prière. Deus. En train de supplier à Implorando a Dieu misericórdia de et Deus. d'implorer la miséricorde Para de que Ele Dieu. baixe a sua ira sobre a terra. Pour qu'il puisse baisser sa E colère que sur la terre. conceda aos homens, os médicos que encontrou um medicamento, Et qu'il puisse accorder aux médecins de trouver permitindo des que médicaments. haja o tratamento ou a cura do coronavírus. Et qu'il puisse avoir la guérison du coronavirus. Além disso, que o Senhor abençoe cada um de vocês. À part ça, que le Seigneur bénisse chacun de Em nome vous. do Senhor Jesus. Au nom du Seigneur Shalom. Jésus, shalom. Merci.
Deus abençoe a todos os irmãos que estiveram nos acompanhando hoje. Nós queríamos aproveitar para pedir desculpas a todos os irmãos que de alguma forma tiveram alguma dificuldade em acompanhar a transmissão. E queremos dizer também que a pregação toda ela foi gravada e ainda hoje será carregada na nossa página do Facebook e o nosso canal no YouTube. Então que os irmãos não se preocupem, quem não conseguiu acompanhar a pregação toda pelo YouTube, ainda hoje será feito o upload e a pregação estará disponível no nosso canal. Igualmente faremos um carregamento na nossa página do Facebook. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Querendo o Senhor Jesus Cristo, estaremos de volta no domingo a partir das 10 horas. Que os irmãos continuem em oração, orem também para essa equipa, para esse trabalho das transmissões, e que Deus abençoe a cada um. Shalom. Em relação ao comunicado que o pastor passou da corrente de oração, no domingo teremos uma corrente de oração, haverá uma corrente de oração da esposa toda, no domingo das 15 às 16 horas. Das 15 às 16 horas. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Shalom. Ao findar o labor desta